E eu quero chamar a atenção, então, que um dos grandes problemas para um cristão hoje é interpretar a Bíblia olhando ou partindo da sua própria cultura, partindo do que ele acha hoje. Então ele usa alguns costumes de 2000 anos atrás, ele pensa que é a mesma coisa hoje. Ou alguns termos que queria dizer outra coisa, e nós utilizamos hoje, aplicamos no contexto de hoje, né? E aí muitos, então, se perdem ou deixam de entender os princípios do Senhor, os princípios divinos, por causa de uma visão limitada sobre o plano de Deus, por exemplo, sobre o plano de redenção, o que vai resultar em ações ou até reações desproporcionais ao plano de Deus. Aquilo que Deus, né, diz ser verdadeiro, o que ele espera. Eu vou tentar dar alguns exemplos, né, alguns apenas. Aquela ideia, sim, de que eu vou fazer um contrato com Deus agora. Eu vou fazer um acordo com Deus. Então eu dou tanto para Deus, o que acontece? Isso é uma poupança divina. Você aplica e logo mais você tira, então, o lucro. Né? Outro, eu vou ungir este lugar para que não tenha problemas. Então, quem não deseja alguém poderoso para ser o seu protetor? Lá na escola você tem os meninos, e aí você escolhe quem para você ser seu amigo? Aquele raquítico, né? Que você vê, ele tá com problema na costela, você levanta ele na lâmpada assim, você já consegue chegar. É esse. Você quer aquele fortão. E muitas vezes as pessoas querem fazer quem, então, de sócio? Deus. Por quê? Já viu Deus falir? O nome de Deus está no, como que é? SPC. É Serasa, né? Não tá lá. Por quê? Então eu queria esse como sócio. Agora, por que as pessoas, então, pensam assim, apesar de nós estarmos expondo e até mostrando que está equivocado e num tom já descontraído, mas pessoas creem nisso e querem isso e acreditam nisso. Por quê? Por causa de uma interpretação equivocada das escrituras. E muitas vezes regada por uma compreensão errada do momento que leva a uma emoção. E uma emoção que o camarada, se for preciso, ele entrega a vida dele. Mas daqui a pouco, isso pode se tornar muito perigoso. Ou daqui a pouco, então, a pessoa se revolta contra Deus. Quis Deus como meu sócio e a empresa quebrou. Quem é culpado? Entenderam? Hoje veremos como uma multidão interpretou de forma equivocada o que Jesus representava ali. Apesar de toda um cumprimento aqui das profecias, de toda uma entrada que fazia parte, fazia menção ao rei, mas eles vão interpretar de forma equivocada, vão ser empolgados, vão se empolgar, mas daqui a pouco as mesmas pessoas vão estar gritando: crucificam, crucificam. Por quê, então? Como que pode isso? Pessoas que estavam gritando, Hosana, daqui a pouco crucifica. Eu quero mostrar então para vocês, já está ali, né? Quero mostrar para vocês, apareceu, que nós vamos falar dessa semana, né? Que é um período da Semana da Paixão, e essa chegada messiânica em Jerusalém, e aí a nossa proposição aqui é o que? A entrada de Jesus em Jerusalém, e aí comprovando a sua messianidade, mas olha só, exige de cada cristão uma resposta. E nós damos respostas a essa messianidade de Jesus, ou essa revelação de Jesus, sendo que ele é.
Então, preste bem atenção no erro que foi cometido pelas pessoas, e nós vamos perceber, eu quero fazer um ponto só de aplicação, nós vamos perceber que muitas pessoas fazem o mesmo erro hoje. E aí, nós vamos perceber também que temos a chance de caminhar para algo maravilhoso, que é entender que Cristo realmente é o Messias, o Rei dos Reis. Então, não era para aparecer isso aqui não, volta. Vamos rapidamente entender aqui um pouquinho. Vocês estão com Marcos aberto? Capítulo 11, versículos de 1 a 11. Quem falou que eu não ia chegar, cheguei, tá? Falta só quantos capítulos agora? Contando com esse, né? Eu acho que vai, não é, pastor Tiago? A gente chega quando agora, o final de Marcos? Hã? 2020 não, gente. 2019. Acho que no primeiro semestre. Talvez vai, uma puxadinha, finalzinho de 2019. Mas a gente vai chegar. Vamos embora, bora aqui. Então, a primeira coisa, a gente vai ter uma mudança agora. É a última semana de ministério público aqui de Jesus com as pessoas. Depois ele vai ser morto, né? Ele vai ser sepultado, ele vai ressuscitar, depois ele vai voltar, vai ter um trabalho com seus discípulos, mas essa agora é a última semana de forma pública. Isso é interessante, por isso que também vamos chamar da Semana da Paixão. E aqui, veja, nós temos um entendimento no cristianismo tradicional de que essa entrada de Cristo em Jerusalém aconteceu no domingo. Porém, há fortes evidências atuais de que, na realidade, não foi no domingo, mas sim na segunda, tá? Então, o que vai acontecer nessa semana? Na segunda, essa entrada, ele chega em Jerusalém. Na terça, ele vai amaldiçoar a figueira, ele vai purificar o templo ali, né? A gente lembra disso. Na quarta, ele vai começar esses debates com os líderes religiosos. É ali onde Judas, então, ele planeja trair Jesus. Na quinta, começa todo o preparo para a ceia pascual, né? A festa da Páscoa. Já vai iniciar na própria quinta a entrega de Cristo. Ele vai para o Getsemane à noite, e aí já é considerado sexta. E aí então ele vai ter o julgamento, a morte na sexta. No sábado, então, ele está morto no túmulo. E no domingo, o que acontece no domingo? Ele volta à vida. Então é essa semana que a gente vai começar a olhar. E muitos vão entender aqui, então foi a coroação. Muito cuidado com isso. Por quê? Uma coroação de um rei, ela tem formalidades. Ela tem toda uma liturgia para ser seguida. Ela não é uma coroação de um rei, ela não é uma coroação humilde. Tá? Ela não é uma coroação inesperada. Ela não é algo não oficial. É algo planejado, preparado. Então, não podemos dizer que aqui é a coroação de Cristo como rei. Como diria MacArthur, nós temos dois momentos, então, a coroação. Uma coroação celestial, na hora que, então, a sua ascensão, quando ele, e aí eu vou dizer Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele sentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui nós temos uma coroação de Cristo celestial. E quando que é a coroação terrena, então? É agora, nessa entrada triunfal? Não. Isso ainda vai acontecer quando Jesus voltar. Então ele vai destruir, lembra, vai ter a destruição dos ímpios. Ele vai estabelecer o seu reino milenar. Aí depois você dá uma olhadinha, então, lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, tá? E ali, então, Jesus como rei vai reinar, tá? Agora, então, o que está acontecendo aqui? Aqui vai ter uma mudança. Até aqui, Jesus ele evita qualquer pensamento, qualquer tom dele ser proclamado rei. Quer ver? Abram lá em João capítulo 6. Deixa eu provar isso para vocês. João capítulo 6, versículo 14 e 15. Acharam? Está escrito assim, ó. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus
que pretendiam proclamá-lo rei à força, o que ele faz? Retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, até aqui Jesus ele está fazendo o quê? Ele está de alguma forma evitando isso, ó. Eu sou Cristo, mas não diz isso para ninguém. Ele está evitando, certo? Agora vai mudar. Agora Jesus ele vai literalmente mostrar que ele é o Messias, abertamente. Até por quê? Porque agora ele precisa morrer. Jesus está literalmente mexendo em algo que ele precisa ser morto. E ele chega em Jerusalém e ele vai mostrar que ele é o quê? O rei. O Messias prometido. Qual é o resultado? A morte. Mas por que ele tinha que morrer mesmo? Mais para frente a gente vai ver isso. Chegou o tempo, então, de Jesus ser sacrificado, morrer. Então ele permite agora essa exposição popular, né? E o conflito com a liderança religiosa. Muito bem. Todo mundo entendeu? Agora a gente vai para o nosso primeiro ponto. Eu vou fazer de duas formas. Eu vou explicar, então, as provas disso. Depois eu vou falar como o povo reagiu e aí então nós vamos aplicar de forma bem simples, tá? Então, abram lá, Marcos capítulo 11, versículos de 1 a 7. Então, a primeira parte que nós vamos ver são as provas da messianidade de Jesus em sua entrada em Jerusalém. Olha quantas provas nós vamos perceber aqui e até provar, porque a gente acha que é na segunda-feira esse dia e não no domingo, como diz a tradição. Quantas provas de que ele era o Messias. Então vamos lá, versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se tiver até... Isso. Então, vamos passar mais aqui para você ir acompanhando ali na sua tela. Isso, versículo 4. E eles versículo 3. Se alguém lhe perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo devolverá. E eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam: como Jesus lhe tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus o montou. Aí a gente vai lá para o versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Então, o que nós temos aqui? Primeira coisa, Jesus ele está no controle da situação. Jesus, mesmo tendo a aparência aqui de que as coisas estão acontecendo por acaso, não. Jesus está no controle. A gente vai ver isso. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que aconteceria ou como deveria acontecer. Por exemplo, onisciência. Ele envia 2 de seus discípulos ao povoado à sua frente, não é isso? E ele diz assim: vai lá e fica procurando o jumentinho. Não, ele diz: você vai encontrar um jumentinho amarrado. Será que Jesus tinha passado antes lá? Ele ligou para alguém? Alô, tudo bem? Tem algum jumentinho amarrado aí? Não. Ele sabia. Isso é uma prova da sua onisciência aqui, ou de que ele foi revelado a ele através do Espírito Santo, mas ele está sabendo, ele está no controle de tudo. E olha só, um jumentinho o quê? Que ficava amarrado para todo mundo usar. Não era isso? Que tipo de jumentinho? Que nunca tinha sido... Isso na hora que a gente for falar das profecias aqui, eu volto nele. Então, se alguém perguntar, olha o que ele diz: diga que o Senhor precisa dele e logo devolverá. E aconteceu o quê? Alguém foi perguntar: por que você está desamarrando isso aí? Quem mandou? Não, o Senhor. Né? E era comum, então, o rei sempre mandar mensageiros, e 2 mensageiros. E se eles olhassem, precisassem de algo para o seu rei, ou para um rabi famoso, o que eles faziam? O Senhor está precisando, e ele então pegava isso. E Jesus ele deixa bem claro que ele não quer prejudicar ninguém, que fala, mas logo vai devolver. Outra coisa, no verso
4, ele mostra que tudo acontece como Jesus disse que aconteceria. Olha que interessante. Então, não tinha pontas aqui soltas. Tudo estava acontecendo conforme o Senhor disse que aconteceria. Outra coisa interessante é aqui são o cumprimento das profecias. Olha só, primeiro era uma tradição, né, davídica do quê? De coroação. Davi, ele montou numa mula. Você que está anotando, anota aí, 1 Reis, capítulo 1, versículo 33. Tem lá que Davi, quando ele foi coroado, ele foi passear com ele na frente numa mula. E Salomão? Na mula de Davi. Colocaram ele lá, e Davi falou, passa lá. Então era uma tradição de que os reis da casa de Davi fizessem o quê? Está certo que Jesus aqui é um jumentinho, mas está seguindo uma tradição. É interessante que é um jumentinho que nunca tinha sido utilizado por ninguém. E agora ele é utilizado pelo Senhor. Isso mostra também que era algo que, o pessoal que estava na minha sala hoje, que não era algo profano. Mas era algo que foi o quê? Santo, sacralizado. Foi exclusivo para o Senhor. Agora, eu vou ler um texto para vocês, depois eu falo a referência. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumento. Qual é o texto? Eu sei que vocês estudaram lá com o pastor Tiago aqui semana retrasada. Zacarias 9. Você não está ensinando direito não, viu, pastor? O pessoal já esqueceu. 9:9. Então você tinha essa promessa, essa profecia de que o rei viria no jumentinho. Ah, mas jumentinho, né? Vamos pegar um outro animal? Não, tinha que ser um jumentinho. Outra coisa interessante, a entrada de Jesus tinha que ser na segunda-feira. Por quê? Que é o 10º dia do primeiro mês, que era Nisan, né? Dia em que exigia o quê? A escolha dos cordeiros pascuais. Jesus, então, ele veio para cumprir o quê? Esse papel de cordeiro pascual. Depois lê lá João capítulo 1, versículo 29, versículo 36 mostra. Mas eu vou ler um outro texto para provar isso para vocês. Olha só. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser o cordeiro ou um cabrito. Guardem até o 14º dia do mês. Então eles deviam escolher em qual dia? No 10º dia. E eles devem guardar agora até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então é Êxodo capítulo 12, versículos 2 a 6. Então era costume, eles faziam isso. No 10º dia, separava o cordeiro, que seria sacrificado no 14º dia. Então veja, Jesus está cumprindo exatamente o papel de cordeiro. Ele foi escolhido para ser o cordeiro no 10º dia. Então o dia da entrada de Jesus em Jerusalém era exatamente o dia em que a profecia, por exemplo, de Daniel tinha sido feita. O fim da 69ª semana. Lembra lá a profecia das 70 semanas de Daniel? Então você tem 69 semanas, agora vai ter o período da igreja, e aí vai vir a 70ª semana, que vai ser a tribulação. Então, a entrada de Jesus está mostrando isso. Tinha que acabar ali. Olha quantas coisas estão acontecendo. E a pergunta é, será que os discípulos ou as pessoas estavam cientes de tudo isso? Deixa eu ler outro texto para vocês. Não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Olha só,
não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. Onde está escrito? João capítulo 12, versículos 15 e 16. Então, o que acontece? Eles não estavam lembrando de todas essas profecias, de tudo que estava acontecendo aqui, mas estava acontecendo. Jesus cumpriu tudo o que era necessário, como o Cordeiro, como aquele prometido para ser o sacrifício, né? Então, outra coisa interessante, Jesus ele sabia o tempo exato. Por que ele não chegou antes? Ou por que ele não atrasou? Tinha que ser no exato tempo. Gálatas diz, na plenitude dos tempos. Não é antes, nem depois. Acontece as coisas no tempo certo. E agora ele tinha que revelar a sua messianidade nesse tempo. Então Jesus ele revoga aqui as suas instruções de manter-se em silêncio sobre quem ele era. Pois agora é a hora de ele ser rejeitado. Agora é a hora de ele ser rejeitado como rei, como Messias. Por isso que não foi a coroação dele. Jesus, amém? A gente olhando aqui, ele segue em obediência ao plano de Deus para a sua vida. E qual que era o plano de Deus para a vida dele? Ser o sacrifício. Ser rejeitado, ser humilhado, morto. Não dá para pular essa parte, Senhor Jesus. Ele poderia falar com o pai, né? Pula essa parte, vamos direto. Não. Jesus, então, ele assume o preço em relação aos líderes religiosos. Já parou para pensar? O nosso Messias Todo-Poderoso, deixando-se ser julgado por líderes religiosos, pecadores, miseráveis, limitados. Ele assume o preço em relação aos romanos, os gentios, aqui os ímpios. Olha que interessante. Ele se entrega. Ele está caminhando para isso e ele vai pagar o preço. Jesus ele se mantém firme até a morte. Então Jesus, ele sabe sobre a sua missão. O que era esperado dele, o que ele tinha que fazer. E então, é interessante que no versículo 11, ele chega e a relação com o tempo agora aqui vai crescer. A gente vai perceber isso nas outras mensagens. Ele chega e ele olha para onde? Ele olha o tempo. Já era tarde. Então ele não podia, teve que voltar para Betânia, onde eles estavam ficando. Mas ele olha para o tempo. Ele sabe exatamente onde ele está. Ele sabe exatamente qual era o papel dele. Ele sabe exatamente quem ele era. Jesus, então, com tudo o que aconteceu aqui, ele poderia provar que ele era, sim, o Messias. Agora, qual foi a reação daquela turma? Vamos ver aqui, ó. A resposta daqueles que estavam presentes quando ocorreu a entrada. Então, olha os versículos 8 a 10. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, hosanas nas alturas. Olha que legal, eles entenderam. Imagine como deve ter sido. Há relatos de que provavelmente nós temos mais de 100 mil pessoas aqui se preparando para a festa, chegando em Jerusalém, várias caravanas em todos os lugares, aquela multidão de gente. E aí o pessoal começa a gritar: Hosana! Olha que lindo, não é? Em outro evangelho,
vai dizer que vai ser repreendido. Para! Não, eles não podem parar, porque se eles pararem de cantar, a criação, ou seja, as pedras vão, vão, vão gritar esse momento. Os peregrinos, eles entendem de forma limitada a entrada de Jesus em Jerusalém. Apesar de toda essa euforia, essa empolgação, é limitada. A atitude do povo ali foi uma atitude de submissão a um monarca. Ou seja, se você tirasse Jesus ali e colocasse outro que dissesse as mesmas coisas, eles fariam a mesma coisa. Eles olharam para Jesus e enxergaram sim o Messias, mas o Messias que eles ansiavam. O Messias que o judeu aqui estava esperando e não tinha nada a ver simplesmente com o Senhor, mas era o quê? Libertação do povo, restauração da nação, prosperidade do reino messiânico, fim da opressão romana. No fundo, eles estavam olhando para quem? E agora você vê que nada acontece por acaso, né? Como que foi o cego, que nós vimos semana passada? Ele pedia o quê? Senhor, eu quero isso, aquilo. Ele falava misericórdia. E na hora que o Senhor, o que você quer? Eu quero ver. Para tirar o problema que tinha ele com o Senhor, né? A ideia de que está em pecado e agora por isso estava cego. Então, ainda de forma limitada, mas ele queria o Senhor. Esse povo aqui, apesar de gritar Rosana, eles estavam com um pouquinho de dificuldade. Por que eu tenho coragem de dizer isso? Porque nos parece que essas mesmas pessoas, com algumas exceções, alguns estavam acompanhando Jesus, mas essas mesmas pessoas vão fazer o quê? Vão contra ele. O próprio Judas, eu vou falar aqui, mas o próprio Judas vai contra o Senhor Jesus. Vai trair o Senhor Jesus. Então, o que eles estavam querendo? O que era o desejo deles? Eles estavam olhando para quem? Para eles. Eles olhavam Jesus, viam talvez o rei messiânico, mas não tinha nada a ver. Qual que era a mensagem de João Batista? Era pedido o quê? A ênfase. Arrependei-vos. Eles não estavam pensando nisso. Eles estavam querendo arrumar a situação dele. Eles não estavam pensando na salvação da condenação dos pecados. Eles esperam que Jesus cumprisse todas as profecias sobre o reino messiânico, mas quando Jesus ele não entrega essas promessas, por quê? Porque Roma continua. O ímpio ali vai continuar. E então, quando não acontece essas coisas, quando não é cumprido o que é esperado, em conexão com toda essa segunda vinda de Jesus, a fé agora muda. E em vez de ter fé, começa uma rejeição ao Senhor Jesus. E quando não recebem, o que elas falam? Está vendo? Que Deus é esse? Pessoas que são ensinadas de forma equivocada sobre Jesus, e elas vão, que bom, Jesus é isso, e não acontece. O que muda? Aquela fé de empolgação, que às vezes dá até a casa própria, vira em processo jurídico. Por quê? Porque interpretou da forma errada. Jesus veio primeiro para morrer. Ele estava chegando em Jerusalém para quê? Para libertar o povo de Roma? Não, ele estava ali para morrer. Não era libertar Israel. E aí, prova disso, a gente até pregou nisso em outro momento, é a frustração de Judas. A gente está seguindo esse camarada 3 anos aqui, tudo, e agora o pessoal quer declarar rei e ele está se esquivando? Que Jesus é esse? Que rei é esse? E aí vem então a tentação e ele traz Jesus, e vende o Senhor. Agora, eles exaltam Jesus e o momento.
As pessoas que recepcionam o Senhor ali, naquele momento, eles o fazem, mas com essa expectativa equivocada, e eles começam a declamar o Salmo 118, que era comum declamar esse salmo para aqueles peregrinos que vinham na festa da Páscoa. Mas agora eles até mudam, em vez de ser para os peregrinos, eles põem no singular para uma pessoa especial que era Jesus. E aí eles começam a falar, Hosana, que aqui é salve ou salvar, tá? É um elogio messiânico também, tá? A um peregrino. Então, exaltando Jesus. E a multidão, então, ela estava entusiasmada com todos os milagres que tinham vistos. Todos. Até a ressurreição ali de Lázaro, que Jesus tinha feito. A cura, né, do cego ali de Jericó, ou os cegos, se você ler em Mateus. Então eles começam a colocar mantos, ramos no caminho para que Jesus passasse. E isso era uma forma comum de submissão ao rei. Então eles estão reconhecendo Jesus? Ainda não, meus irmãos. Jesus, ele sabia que toda essa exaltação e louvor eram falsos. Eu vou provar isso para vocês. Olha só o que está escrito. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, olha só o que Jesus vai falar, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês, olha só, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitara. Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44. Jesus sabia que eles não estavam reconhecendo ele como Messias da forma correta. Eles queriam um rei para livrar o problema deles. Agora, já vimos então qual foi a reação desse povo. Vamos fazer algumas aplicações para nós? Bem simples. A primeira, Jesus é o quê? É quem diz ser. O Messias prometido. O rei. O que significa isso? O que significa isso para nós? Jesus, ele é o rei da nossa vida, é? Pensando no quê? Partindo do qual princípio? Olhando para qual aplicação? Ah, ele é rei porque agora eu estou com o rei, ninguém mexe comigo, é isso? Ele é rei, nós somos o quê? Súditos. Então, se ele é rei, o que ele fala, eu me submeto. Será que então Jesus é tão rei assim na minha vida? Outra aplicação. Jesus, ele está no controle de nossas vidas ainda hoje. Isso é bom? Ele é rei, ele está no controle do quê? Das nossas vidas. Em todas as áreas? Sim. E aquele probleminha que aconteceu agora? Ele continua no controle. Ah, mas isso não fugiu, não é o capeta que conseguiu minar o plano de Deus para a minha vida? Não. Ah, não foi então o mundo? Não, não foi não. Jesus está no controle da sua vida. Desde aquela sua unha encravada até os maiores problemas que você pode imaginar. Jesus, ele está no controle. E isso é muito bom para nós. Saber que nós temos um Deus que tem o controle da nossa vida. Nada acontece por acaso. E sabe qual é o grande plano de Deus na nossa vida? É nos levar a reconhecê-lo como o Messias, como o Rei, como o Salvador. E Ele sabe exatamente o que cada um de nós precisa para isso. Talvez, então, vamos ser mais forte com a Paty. Não, vamos ser um pouco mais gentil, então, com a Édia. Com a Pri, nós vamos criar um outro ambiente. Ele sabe exatamente o que cada um aqui precisa para amadurecer e reconhecer Jesus como Messias. É a mesma coisa hoje.
Porque se nós não entendermos bem, corremos o risco de interpretar Jesus da forma equivocada e ter emoções equivocadas, sentimentos equivocados, planos equivocados. Eles estavam gritando, Hosana, Hosana, olha que lindo. Não tinha nada a ver. E eu até faço uma pergunta para os irmãos. Será que isso não acontece hoje? E você vê tanto oba-oba, passeata não sei do quê. Isso, é aquilo, tá aí. Cadê sua vida transformada? Nós olhamos em alguns lugares que as pessoas falam tanto de Jesus, pedem tanto para Jesus, mas com qual propósito? O mesmo que esse povo estava fazendo aqui, para resolver a situação deles. Se Jesus está no controle de todas as coisas, por que eu tenho que me emocionar tanto, suplicar tanto? Outra coisa para a gente responder mais tarde. Existe então um plano de Deus para todas as situações de nossa vida. Todas. Não tem ponta solta. O plano de Deus é perfeito na minha vida e na sua vida. Não tem ponta solta. Todas as promessas serão cumpridas. Devemos crer nisso. Você crê nisso, irmão? Que as promessas do Senhor vão ser cumpridas? Você crê que Ele vai voltar, então? Sim ou não? Tem certeza? Então por que você se apega tanto com as coisas desse mundo? Por que a gente briga por bobeira? E se Jesus voltar hoje? Eu estou me matando por coisas que... Vamos voltar aqui. Será que eu estou me matando por coisas que são as mesmas coisas que aquela turma estava exaltando o Senhor? Lembra lá? Libertação da opressão, prosperidade do reino. É lógico, ninguém quer viver mal aqui, eu sei disso. Se você quer, não, eu quero viver mal. Não, você tem algum problema. Não é essa a ideia. Mas isso não é o nosso foco de vida. Daqui a pouco estaremos com o nosso Senhor. E como vai ser? Você vai olhar para trás. O que nós temos dado valor? Eu creio no Senhor. Você crê então na promessa dele? Devemos seguir o exemplo de Jesus e sermos, e sermos obedientes ao plano de Deus para as nossas vidas, assumindo o preço dessa obediência. Meus irmãos, não existe aqui atalho. Ser cristão é pagar o preço. Ponto. Olha só, lembra que eu falei da interpretação no começo errada e aí dá problema? Fica frustrado? As pessoas vão até Cristo para quê? Justamente para ficar agora estou bem, agora aquela doença eu fui curado, agora o meu carro velho, agora eu estou com uma Lamborghini, agora, veja, minha casa. Não é isso não. Nós devemos seguir o exemplo do Senhor, viver como o Senhor nos fala e saber que isso tem um preço. Quando você segue o Senhor Jesus, Ele mesmo disse, bem-aventurados, o quê? Aqueles que são perseguidos por meu nome, por minha causa. Então, se você for um cristão convicto, firme, você vai ter que pagar um preço. Na escola, vou pegar a garotada, na escola, todo mundo está passando aquela cola, né? Você faz o quê? Chega em você. O que você faz? Você levanta, professor, estão passando a cola aqui, não é isso? Na hora que você vai fazer o seu imposto de renda, na hora que você vai escolher a série no Netflix para assistir, entende? Quantas coisas nós temos que pagar o preço. O pastor Tiago falou hoje aqui de que
a gente tem que suportar uns aos outros, né? E suportar é de dar suporte. É legal isso? Pô, mas o cara só fala mal de mim, mano. Eu vou ter... É isso aí, vai lá. Por quê? Por que ele fala mal de você? Porque ele ainda não amadureceu. Né? Ah, mas é que ele é má pessoa? Ele é má pessoa. E você? Você também. Então vai lá. Isso. É. Paga o preço. Outra aplicação bem simples. Devemos entender o plano de Deus para as nossas vidas, partindo da palavra de Deus e não do modismo ou da cultura da época. Hoje, num pensamento aí individualista, num pensamento egoísta, num pensamento, não, Jesus é para todos, tal, e fogem do que os princípios do Senhor fala, você vai ter interpretações equivocadas. Interpretações equivocadas vai levar ao último ponto que eu quero mostrar para vocês. Frustração. Frustração com o Senhor. Por quê? Deixa eu dizer algo em claro e bom tom. Problemas fazem parte da vida. Enquanto vivermos, vamos enfrentar problemas, dificuldades. Vai faltar, às vezes, dinheiro aqui, vai faltar saúde ali. Faz parte. Pessoas vão te ofender, te machucar. Você vai machucar. Você vai ficar envergonhado às vezes. E aí o orgulho não vai deixar você ir lá falar com a pessoa. Então, nós devemos lembrar que talvez a interpretação equivocada nos leva a uma empolgação. E essa empolgação com o conceito errado hoje no Senhor, ele vira revolta e frustração no amanhã. Por isso tem que estudar a Bíblia. Não é oba-oba. Não é como em alguns lugares, que até o tom da voz muda. Oh, Senhor, eu que... Para com isso aqui. Vamos estudar o que o Senhor está falando aqui. Ó. Vamos entender. E esse entendimento te leva, sim, à emoção. Porque o entendimento equivocado também te leva à emoção. Então vamos estudar a palavra. Para não ficar no oba-oba. Olha que maravilha. Oba-oba. E aí eu concluo da seguinte forma. Como aquela multidão aqui, que foi aqui apresentada para nós, pecadores vão dizer-se o quê? Convertidos a Jesus. Vão aceitar, não, nós estamos com você, queremos o Senhor. Mas quando Jesus não satisfazer os seus desejos egoístas, esses vão rejeitar ou se rebelar contra o cristianismo. E se afastam da igreja. Se afastam dos irmãos. Existem muitos falsos mestres, professores da palavra de Deus, que não são verdadeiros. Que fazem promessas em nome de Jesus, mas que não serão cumpridas. E muito cuidado quando você usa o nome de Jesus para falar alguma coisa para uma pessoa se você não tem uma base teológica correta. Vou dar um exemplo bem simples. Eu sei que vai repercutir, mas não tem problema. Então eu vou pegar a Giovana, minha filha, certo? Para não falar. Então eu posso chegar para ela assim, Jesus te ama. Será? E se ela não for salva e está indo para o inferno? Porque o amor do Senhor é o quê? O sacrifício de Cristo Jesus. Olha só que perigo. Que a gente fala em nome de Jesus, mas nem sabe se realmente é. Por quê? Porque aprendeu errado. Vamos fazer mais uma prova. Tem ponta solta no plano de Jesus? Não tem? Então por que pessoas estão indo para o inferno? Estava no plano dele então? Olha só. Precisamos estudar a Bíblia. Para não falar coisas que o Senhor não fala. São pessoas, falsos mestres,
pessoas que propagam o evangelho, mas são pessoas focadas em homens e não na palavra, não na Bíblia, e que a cada dia olham para Jesus como o salvador de suas vidas, somente para essa vida terrena. E o que é bom nessa vida, mas não no relacionamento com o Senhor. É lógico que, por outro lado, você tem os redimidos e salvos em Jesus Cristo verdadeiramente. É verdade isso. E eles reconhecem a majestade de Jesus. E olha só o que acontece. Se submetem. Se submetem em adoração em todas as áreas de suas vidas. Então eles se submetem no relacionamento conjugal. Então, esposa, se você não é submissa ao seu marido, você é submissa a Jesus Cristo? Quer enganar quem? Quer enganar eu? Não. Você está enganando você mesmo. Marido, você não ama sacrificialmente sua esposa? E você fala que você, então, Jesus Cristo é o seu rei? Não é verdade. Tem alguma coisa errada aí. Filhos, não honram seus pais? Não, mas eu sou de Cristo. Entendeu a ideia? Estão pegando a ideia? Por quê? Jesus é o que apareceu para vocês. Jesus é o rei daquele que espera o reino de Deus. E o reino de Deus não é simplesmente o que nós estamos olhando agora, mas esse relacionamento com o Senhor que é transmitido, que é aplicado na vida das pessoas. Então, a esposa com o esposo, o marido com a esposa, o filho com o pai, com a mãe. É assim. Porque senão, queremos fazer de Jesus um grande rei. Rei para quê? Para resolver minha vida. Jesus não está aqui para resolver a sua vida. Jesus está aqui para te salvar. Para te dar vida. Vida eterna. Que é bem diferente de simplesmente resolver sua situação terrena. Por isso, meus amados, lembre-se, Jesus ele é rei. Não muda isso. Mas sabe de quem que ele é rei? Daqueles que esperam pelo reino de Deus. E não pelo que nós queremos agora. Vamos orar.